Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Nas Voragens do Pecado, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, psicografado pelo Espírito Charles. A Adilane fará a leitura do Evangelho, a prece, e daremos continuidade ao estudo. Capítulo 5. Bem-aventurados aflitos. O item 8. As atribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa. Mas essas tribulações são livremente escolhidas e aceitas por espíritos arrependidos que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor. Esse é o caso daquele que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiações que castigam pelo passado e provas que reparam para o futuro. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros e não o condena de forma irremediável na primeira falta cometida. Pedimos a Deus, pedimos a Jesus, pedimos aos Espíritos, ao seu altivo, às irmãs queridas, pedimos a Dona Ivone, ao Dr. Roberto, que nos façam entender o que for lido. Peço ajuda à espiritualidade para o nosso irmão, que consiga passar esse conteúdo e que nós possamos entender. Peço para todos, encarnados e desencarnados. Peço pelos ouvintes, mas peço em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos os estudos. Que assim seja. Graças a Deus. Em nome do amor de Deus, do amor de Jesus, do amor que vibra nesta casa de amor, do nosso irmão altivo, em nome do nosso amor Lourdinho, iniciamos os estudos da noite de hoje. Graças seja. Semana passada, a gente parou no momento em que a menina se fez presente na frente do capitão Narbone, do Monsenhor e também da nossa do soldado, aquele soldado lá do fiel do Luiz de Narbone. Todos três estavam sabendo de tudo o que aconteceu. Aí paramos ali. Vamos continuar aqui. Ela vai dar os últimos passos ali nesse capítulo, né?
esse capítulo intitulado Fim de um Sonho. Eram aproximadamente 8 horas da noite e já fazia muita escuridão, pois estava-se no inverno, quando Rupert ouviu correr o ferrolho da porta vagarosamente, e não desejando ser notado por aquele a quem antes de tudo temia e respeitava, ocultou-se apressadamente atrás de uma grande pilastra que amparava as vigas do teto, projetando sombras para o vasto salão e para o qual deitavam várias portas idênticas àquela, todas pertencentes a recintos de prisões ou a dependências da criadagem, como de uso nos antigos palácios. Então, lembrando aqui, relembrando, depois desse momento, o nosso Luiz de Narbonne, enlouquecido, levou a Ruth Carolina, ou a falsa Louvigny, Otília de Louvigny, para um desses quartos, e ali foi trancado com o ferrolho, e ele disse que não ia deixá-la sair. Ali foi o último momento da história na semana passada. Ele conseguiu abrir a porta depois de muita insistência do Monsenhor e trancou a porta novamente. O conde de Narbonne apareceu sereno, quase risonho, os olhos e as atitudes inundados de ternura, amparando a esposa a quem docemente enlaçava. Por sua vez, a condessa, delicada e frágil, abraçava-se muito meigamente à cintura do esposo, testemunhando uma harmonia, um encantamento insofismáveis. Lembramos também que na conversa de Luiz de Narbonne com Ruth Carolina, ela o enganou, né? Ela disse que se arrependia, que eles iriam a uma igreja, que se confessaria, ela se tornaria católica, porque ela já estava apaixonada por ele, né? Isso era mentira dela. Era mentira. Apaixonada eu acho que ela ficou, mas ela queria se vingar. Falavam-se em murmúrios, como o terno casal de namorados, descendo as escadarias para o interior da enorme residência. Vendo-os, Rupert monologou. Monsenhor de B deve ter enlouquecido ao supor ver desentendimentos onde os demais somente alcançariam harmonias e blandícias. São assim os recém-casados. Está entendendo a história? Monsenhor mantém prevenções contra a formosa condessinha de Narbonne. Desejava o pupilo feito um sacerdote, como ele próprio, porém, no momento, pelo menos, meu amo é o mais apaixonado dos amantes e o mais feliz esposo existente sob a luz do sol. Comporei uma canção exalçando esse sentimento tão lindo que fez de um noviço um grande amoroso e de um soldado um escravo da mulher amada. Acompanhou-os durante alguns minutos sem se tornar pressentido. Depois, vendo-os entrar em suas dependências particulares, compreendeu que a tarefa de que fora incumbido estava cumprida e, desinteressando-se da vigilância, retirou-se, murmurando para si mesmo: se precisarem de alguém, aonde certamente chamar. Um quarto de hora mais tarde, no entanto, Luís e sua esposa deixaram aqueles aposentos envergando vestes completamente diversas. Ela trajava simples vestido negro, como de burguesa, pobre e sem atavios.
exatamente o que dama Blandina lhe trouxera pela manhã, uma capa muito ampla que lhe ia aos pés, um véu negro sobre a cabeça, espécie de capuz, então muito usado para a noite, discreto e desgracioso, mas que compunha muito favoravelmente, dificultando o reconhecimento da pessoa que o levasse. Dir-se-ia um traje de penitente, mas quem a observasse com atenção poderia também supor um disfarce para viagem incógnita. Quanto a ele, igualmente de negro, nada mais parecia que um simples cavaleiro, sem adornos nem insígnias. Ao saírem, Luís não pôs reparo nos trajes de sua mulher. Ela dissera ao se desvencilhar da prisão em que ele quisera detê-la: vestir-nos-emos como simples burgueses penitentes. E agora, vendo-a assim trajada, não fez objeções. Talvez nem mesmo o notasse, dada a apreensão atroz que dominava seus sentidos. Todavia, no momento de abandonarem um aposento, Ruth pareceu vacilar, indecisa e emocionada. Tornou-se mortalmente pálida, como se algo de estranho intimamente a inquietasse. Fitou o marido com expressão que se diria de prematuro remorso e advertiu, como que ansiosa: não te armas, Luís? Onde está a tua espada? Para que, minha querida? Retorquiu acabrunhado. Para nos apresentarmos diante de Deus, nada mais será necessário que o coração humilde e fervoroso. Contudo, traze um punhal ao menos. É noite, e tudo será sempre possível, mesmo no recinto de um templo. Ah, ela está levando ele para a igreja, né? Para a igreja. Onde ele vai ser preso. Ele preferiu não resistir e afivelou a espada. Obedeceria a tudo o que ela sugerisse, porque o terror de perdê-la e a complexidade do desgosto em que se absorvia tolhiam-lhe a vontade, o raciocínio, as forças de ação, como se nada mais fosse que miserável mosca à mercê das garras traiçoeiras de uma aranha que o enredasse sempre mais em seu infernal magnetismo. Saíram ambos, tomaram a carruagem do palácio e dirigiram-se para a igreja de Saint-Germain. Apenas a guarda dos portões os havia visto sair, sem contudo reconhecê-los devidamente, dado o disfarce que usavam. Ao chegarem ao destino, a própria condessa adiantou-se ao marido para recomendar ao cocheiro que não os esperasse e regressasse à casa, enquanto o capitão da fé procurava entendimentos com um sacerdote da sua confiança e estima, participando de que ele próprio e a esposa desejavam seus valiosos conselhos, através de uma confissão circunstanciada e muito grave. Atendendo-o com bondade, o religioso aconselhara exame prévio de consciência durante alguns minutos, não ultrapassando o tempo de 2/4 de hora. Aquecera o antigo estudante de teologia, ainda mantendo nas próprias convicções aquela fé sem bases sólidas que somente a dor seria capaz de purificar nos abismos de sua alma. Voltou-se para a esposa, convidando-a à meditação no genuflexório que lhes era próprio na capela mor. Os olhos baixos, a fronte triste, a voz humilde e apagada como de alguém que sofresse, Ruth contestou: não, meu querido amigo, para os pecadores como eu e os penitentes, o genuflexório
seria talvez conforto ofensivo a Deus. Oremos aqui mesmo, sobre as lajes duras da nave, onde choram os desgraçados. Como sempre, de Narbone não interpôs objeções. Ajoelharam ao lado um do outro e baixaram a fronte contritos. E meia hora escoou-se sem um único murmúrio ser trocado, apenas parecendo ao infeliz capitão que sua esposa chorava baixinho. Eram 9 horas. A igreja mal iluminada deixava sombras acentuadas sobre a nave, onde as colunas enfileiradas dir-se-iam discretas testemunhas dos dramas acerbos que durante séculos ali, naquele mesmo recinto, se haviam desenrolado. Um religioso leigo aproximou-se, procurando o jovem militar de Carlos IX, entre os vários devotos que se encontravam aguardando a confissão, e encontrando-o, murmurou-lhe aos ouvidos: Monsenhor, o capelão aguarda a Vossa Alteza para a confissão. Ele voltou-se para Ruth, galante e terno pela última vez. Vai tu primeiro, minha querida, a fim de não te fatigares demasiadamente ajoelhada nestas lajes. E ela, emocionada, sussurrou, mentindo-lhe pela última vez. Mentindo ainda? Mentindo. Ainda não me sinto assaz preparada. Vai tu, esperarei por ti. Sou mais pecadora do que presumes. Que poderia o infeliz crédulo retorquir? Que poderia sustentar mais, se era sincero e ingenuamente se supunha amado como todo coração que ama lealmente e necessita dessa crença para expandir as ardências que lhe crepitavam na alma. Há natureza muito fortes e vigorosas, muito valente diante de todas as nuances da vida, porém frágeis e demasiadamente crédulas no amor, porque extremamente leais nas expansões do próprio coração. Convencido, pois, da realidade de quanto ela tão docemente lhe afirmava, não suspeitando sequer da possibilidade de uma cilada, visto que na torturante situação em que se reconhecia seu coração, suas ânsias e todo o seu ser dele exigiam uma crença em tudo quanto ele próprio desejaria fosse verdadeiro. Luís de Narbone beijou a fronte da esposa e afastou-se, dirigindo-se para a capela do confessionário. Vê se não tem ninguém lá fora. Ruth Carolina viu-se a sós na pesada penumbra da igreja, penumbra que as sombras avantajadas das colunas acentuavam. Alguns poucos minutos se escoaram, durante os quais, furtivamente, ela examinara em derredor. Acabava de ajoelhar ao seu lado um adolescente, um pajem, afetando timidez. Ela reconheceu Camilo e disse em tom murmurante: Entregaste a carta a Sua Majestade? Sim, minha senhora, em suas próprias mãos. Vai então e diz a teu pai que sairei agora pela direita. Ao que o jovem servo respondeu: Senhora, tudo preparado à vossa espera. Por quem sois, não vos demorei mais. Nossa expectativa tem sido rude. O servo desapareceu entre as sombras sem que os circunstantes lhe prestassem atenção. Em seguida, a senhora de Narbone retirou do bolso dos seus toscos vestidos um pedaço de papel convenientemente lacrado, onde se liam algumas palavras já escritas, e levantou-se encaminhando-se para um religioso que mais além montava sentinela, conduzindo os penitentes para a confissão, enquanto confabulava consigo mesma: necessitarei de coragem. Tê-la-ei. Você tem que ficar mais perto ali para ouvir tocar.
Consegue? Consegue. É questão de vida ou de morte. Luiz, que me ama, se porventura tudo descobrir agora, poderá estrangular-me num acesso de desespero. Catarina, que a ninguém ama, se me vir falhar, poderá lançar-me nas masmorras do Louvre, que, segundo dizem, são mais discretas ainda de que as da Bastilha, porque já em desuso ignoradas. Que me importa o destino? Tenho porventura o coração, depois que vi meus seres amados massacrados, meu lar arrastado? Terei porventura amor à vida, depois que cheguei à conclusão de que é justamente a Luiz que eu... Oh, por que foi ele justamente e não outro comandante daquela expedição assassina? Por que se asilou as forças da província, se o seu setor era Paris? Que fatalidade haverá em todo esse lamentável drama? Sua Alteza, o príncipe Frederico, espera-me. Entrevi-o na escuridão, ao entrar com Luís pela porta principal. Não, ninguém prestará atenção numa pobre burguesa em orações como eu, e que se retira. E aqueles que porventura me reconhecerem não ousarão suspeitar de muito nobre e muito alta condessa de Narbonne. Otília, minha Otília, estás porventura ao pé de mim? Sinto que me faltarão forças para desgraçar Luís, se me abandonares. Ajuda-me, pois, realizei quanto desejaste. Agora entrego-te Luís de Narbonne, é teu. Ele marchará para o Louvre à minha procura, porque este bilhete já previamente preparado, e que para ele ao leigo entregarei, assim o decidirá. E então será contigo e Catarina. Não disponho de coragem para mais. Realmente, minha Otília, não disponho de coragem para mais. Dou-me por vencida. Acercou-se efetivamente de um religioso leigo que velava e murmurou respeitosa: rogo-vos, respeitado irmão, entregueis ao senhor de Narbonne este bilhete, uma vez regressando ele da confissão. Quem envia, minha senhora? A condessa de Narbonne, sua esposa. Dirigiu-se depois serenamente para uma porta lateral, como quem pacatamente regressasse ao lar após as orações da noite. Um vulto que se mantinha vigilante entre as sombras seguiu-a. Era ainda Camilo. Galgou a porta à da direita, achou-se na calçada, estava na rua. O frio da noite enregelou-lhe o corpo e ela se envolveu melhor na capa. Outro vulto aproximou-se sussurrando aos seus ouvidos, a fim de se fazer reconhecido. Por aqui, mademoiselle, por aqui, está tudo preparado. Obrigada, meu bom Gregório, por tanta dedicação, retorquiu tão calma e serena, que admirou ao próprio servo. Partamos sem demora. Ela subiu a portinhola, fechou-se, a carruagem partiu mansamente, naturalmente atravessando as ruas mais centrais, cujas casas deixavam ainda distinguir sinais de movimentação interior através dos vidros das janelas, de onde jorravam pequenos jatos de luz. Ninguém a deteve, nada a perturbou. Atingindo, no entanto, as ruas mais desertas, o cocheiro estugou os cavalos e a carruagem correu mais apressadamente. E, finalmente, 1 hora depois, já na estrada real, os cavalos se puseram a correr com toda a velocidade possível numa estrada sofrível, àquela hora da noite, em direção ao nordeste. Na boleia iam o cocheiro e Gregório, e mais um pajem, isto é, Camilo. Na traseira, 2 homens armados, trazidos da Baviera pelo príncipe, para sua guarda.
e no interior um casal de namorados, irradiante de mocidade e esperanças, ou seja, Ruth Carolina de La Chapelle e Federico de G. Ah, ela tá fugindo com outro cara. Tá com o som precisa de um ajustezinho, tá muito. O senhor tá? tá com o negócio muito perto. Cadê o negócio daí, da boca do senhor? Vamos lá. Para trás, cercado de opróbrios e desesperos, ficava Luís de Narbonne, o ingênuo capitão da fé, fanático no amor como fora na religião, atingido exatamente naquilo que de mais precioso e augusto a vida lhe poderia conceder. Um sentimento da alma, cuja grandeza e lealdade ajudá-lo-iam a galgar as escarpas do progresso moral através do tempo. Ele seria, já na vida daquela menina que abusara das próprias forças de sedução, como a figura sombria do passado que seria preciso esquecer. Era um sonho, delicioso e grato para ele, mau e terrível para ela, e que agora se desfazia sob a realidade daquele prosaico rodar de carruagem que fugia e que dentro em breve estaria ao abrigo de qualquer perseguição. Olha, ele iria se libertar de tudo e ela se enredar numa teia de desgostos, né? É o escândalo. Mas a sombra desse passado, que linda, a sombra desse passado, que a linda fugitiva quereria apagar para olvidar os traços do seu crime de vingança, voltar-se-ia contra ela própria, enredando o seu destino através dos séculos. Pela lei das reencarnações, interpondo-se entre ela mesma e tudo quanto seu coração mais ansiava corrigir. O amor daquela família que era sua, cuja morte ela vingava com uma perfídia inominável. A terna convivência daquele irmão Carlos Felipe, o seu segundo pai, cuja ausência de suas futuras existências planetárias ela própria acabava de aprofundar com desrespeito às leis do perdão, com a traição infligida àquele desgraçado Luís de Narbonne, que bem deveria merecer a sua comiseração pelo muito que a havia amado. Abre lá, melhorou. Dama Blandina e a jovem Raquel haviam partido horas antes com os pequenos valores que Ruth possuía e alguma bagagem da casa, devendo esperar os demais para além do Reno, já em terras da fria e nostálgica Alemanha. Ruth de La Chapelle abandonara no palácio Raymond, num envelope subscrito e lacrado para Arthur de Louvigny, os títulos de fortuna, joias e papéis de família com que Otília a apresenteara antes de morrer. Entendeu? Ela deixou para o irmão da Otília, o Arthur de Louvigny, tudo que Otília tinha dado para ela. Tudo. E assim ela foge. Vamos para a terceira parte do livro? Vamos iniciar a terceira parte? Melhorou um pouquinho. Tem que dar mais um ajustezinho, mas melhorou. Terceira parte. Entendeu? Ela fugiu,
deixou uma carta para o Luís, para ele buscá-la que ela foi para o palácio, só que ela já tinha armado com a rainha, e vamos ver o que foi que aconteceu. Mas a vida prossegue. Vamos ver aqui uma parte do Evangelho assinalado por Mateus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Um crime nas sombras. A conferência de Luís de Narbonne com o capelão do dia em Saint-Germain levou cerca de 1 hora. Ajoelhado, humilde, por vezes excitado, de outras quase lacrimoso, mas verdadeiro sempre, suplicava aflito, terminada a exposição do melindroso drama que vivia. Presta atenção. Desejo, ó sim, fazer duras penitências para merecer de Deus Altíssimo a clemência e a proteção de que tão necessitado me sinto. Rogo-vos, Monsenhor, pelo amor do Cristo crucificado, que supliqueis a Deus por mim, porque me reconheço aniquilado pelo infortúnio. E com a vossa reconhecida piedade, dai-me qualquer penitência, mas não aquela desculpem. Rogo-vos, Monsenhor, pelo amor do Cristo crucificado, que supliqueis a Deus por mim, porque me reconheço aniquilado pelo infortúnio, e com a vossa reconhecida piedade, dai-me qualquer penitência, mas não aquela que me obrigue à separação da mulher que amo, porque eu vos desobedecerei, porquanto não sei nem posso viver sem ela. Trata-se de uma questão não apenas de vida como de morte, mas até mesmo da salvação da minha alma, pois sinto que, apartado dela, eu me perderei nos ervos, escasseando-me forças até mesmo para continuar alimentando a minha alma, a minha confiança em Deus. Exigi de mim, Monsenhor, que abandone o mundo e me retire para uma ermida, porém com ela, e nenhum ermitão será mais humilde e mais santo do que eu. Na outra. Esse aqui é outro capítulo. Já passei. Passa a página. Passa outra página. Blasfemarei. Blasfemais, Senhor Conde. Proíbo-vos que assim continueis a vossa confissão. Um sentimento de tal natureza é ofensivo à divindade e brada aos céus. Sois religioso, foste um quase sacerdote. Lembrai-vos de que São Paulo esclareceu que a caridade, isto é, o amor é paciente e resignado, é perdoador, tudo sofrendo e suportando de boa mente sem se revoltar. O drama que acabais de relatar é doloroso e terrível, com efeito. Não creio que esta mulher, que jogou a própria honra pessoal para vingar na vossa pessoa a morte da família, que um decreto do rei, e não propriamente vós, havia condenado,
que arriscou a liberdade e a vida com tão grande indiferença pelo que adviesse, possua um coração compreensivo o bastante para que, esquecendo o sangue derramado sob o vosso comando, a vós mesmo se entregue, a não ser efetivamente perpetrando uma dessas vinganças que estarrecem quantos dela tenham notícias. Realmente, está sendo cruel. Mas aquele que ama lealmente e todo se consagra ao anelo de ser igualmente amado, estará sempre inclinado a compreender no coração alheio o ardor que o seu próprio coração é o único sentir, a desculpar o ente amado das suspeitas que até a própria lógica dos fatos aponta, forçando-se uma confiança que a razão repele e os acontecimentos desmentem. Bem racional, né, o padre, né? Está todo mundo vendo que ela está enganando, mas ele está enlouquecido de amor. Senhor, ela me teve à sua mercê, escravizado a seus pés, adormecido em seus braços. Volveu ele num esforço para a si mesmo convencer do que afirmava. Poderia ter me assassinado facilmente e não o fez. Mostrou-me ao contrário, desde o primeiro dia, uma ternura cativante. Afirmo-vos que desejou vingar-se, mas não o pôde fazer, porque o amor surpreendeu-lhe o coração, tolhendo-lhe a ação. Angustioso silêncio seguiu-se, durante o qual não se saberia quem o mais apreensivo, se Luís de Narbonne ou seu confessor. Aquele, porém, orava chocado e temeroso, iniciando já na própria mente, com os trabalhos da dor, o arrependimento pelos excessos dos dias execráveis de São Bartolomeu. Meu Deus, tende misericórdia de mim. Foi pela honra da vossa igreja que procurei arredar os traidores da verdadeira fé. Tende misericórdia. Mea culpa, tende misericórdia. Olha, ele já se arrepende do que ele fez, né? Subitamente, sintetizando a decisão, o capelão murmurou confuso e sincero, incapacitado para o outro alvitre diante da gravidade do assunto. Subitamente, sintetizando a decisão, o capelão murmurou confuso e sincero, incapacitado para o outro alvitre diante da gravidade do assunto. Senhor Conde de Narbonne, vosso caso não poderá ser resolvido pelos homens. Transcendem para além das decisões que me são atribuídas. Dirigi-vos antes ao clero maior ou mesmo à sua santidade. Sinceramente, creio que o exposto em vossa confissão alçou ao limite onde somente as leis onipotentes poderão intervir. Se a mulher que amais vos quer, tomai-a sem nenhuma penitência autorizada pela minha incapacidade. Tomai-a e esperai que Deus decida. O penitente levantou-se esperançoso, murmurando todavia, como tecendo sonhos róseos à beira de um abismo, a si mesmo se consolando na desesperadora situação em que se encontrava. Não me separarei dela jamais. Partirei sim, para a Itália ou para a Espanha, dentro de alguns dias. Deverei afastar minha Otília, minha Ruth, das iras de Catarina, que a perseguirá certamente ao descobrir o engodo. Deverei, ao demais, livrá-la dos possíveis processos que Arthur moverá ao descobrir a usurpação do nome de sua irmã. Sim, partirei quanto antes. É uma pobre órfã, cuja família assassinei.
Devo-lhe amor e proteção. Repararei o mal que lhe causei com a própria vida escravizada ao seu amor. Chegou à nave da igreja, dirigindo-se ao local onde a deixara. Não a encontrando, nem assim se preocupara no primeiro momento, crédulo e bem intencionado, julgando com o próprio pensamento. Enquanto fazia minhas orações na capela das penitências, minha Ruth foi para o confessionário. Vi Monsenhor ordenar ao irmão leigo que a introduzisse. Sentou-se, pois, humilde e solitário, nos bancos franqueados ao público que as sombras velavam, e esperou. Passaram-se longos minutos. Meia hora foi transposta. A igreja tornara-se completamente deserta, forçando-se a uma serenidade que principiava a impacientar-se. Esperou ainda alguns minutos. Finalmente, não se podendo mais conter, levantou-se procurando aproximar-se do recinto do confessionário e entrever o interior em busca da silhueta bem-amada. A porta da capela, completamente fechada, indicou que o expediente fora encerrado desde muito. Retornou à nave, iludindo-se, já inquieto, com a suposição de que se desencontrara daquela quem considerava realmente esposa. Apenas reconheceu o noviço que o atendera de início. Conduzindo-o à confissão, interrogou: Monsenhor, o capelão onde se encontra? Retirou-se, Senhor, para o descanso da noite. Mas a senhora de Narbonne confessava-se: estou à espera. Ah, perdão, senhor conde. O acúmulo de serviço fazia-me esquecer da incumbência que tenho para vós. A senhora de Narbonne não se confessou hoje. Retirou-se da igreja acompanhada por um homem da vossa casa, um pajem. Tão logo entraste para a confissão. Eis aqui um comunicado que me confiou para vos entregar. Febril, Luís abriu o bilhete e leu: Sua Majestade, a Rainha, chama-me urgentemente ao Louvre. Peço-te procurar-me ali para nos inteirarmos do que se passa e acompanhar-me no regresso à casa. A senha será Condessa de Narbonne, para seres conduzido até mim. Retirou-se então o capitão da fé, a angústia estorcendo-lhe a alma, presumindo que Catarina, informada dos acontecimentos por Monsenhor de B e Reginaldo de Trulles, aos quais reconhecia declaradamente hostis à sua mulher, mandara-a buscar, a fim de esclarecer o temeroso assunto, e que àquela hora estaria a pobre jovem respondendo a um interrogatório sucinto para receber o castigo, pois a megera, a quem chamavam Rainha de França, comumente não aguardava o raiar do dia para a prática das abominações que resolvia. Antes, agia de preferência dentro das trevas da noite, por mais propícias e encoberta dos seus crimes. Uma associação de ideias e suposições imediatas desfilou a sua imaginação traumatizada pelo desespero de causa em que se reconhecia. Tal sucede aos homens que, imprevidentes, impulsivos e inexperientes diante dos dramáticos embates da existência, se deixam vencer por uma série de circunstâncias fatais, que seriam evitáveis se comedidos pautassem os próprios atos à luz do raciocínio prudente e lógico. Luís concluiu consigo mesmo: dei certo, sugestionado ainda pela sua feraz inimiga do plano invisível, cujo nome tão frequentemente era por ele evocado por entre vibrações vigorosas. O recado de Catarina teria seguido para o palácio Narbonne. Super recebeu, trouxe-o a Ruth, pois sabe que a estas horas
não nos achando em casa, é que estaríamos em orações vespertinas em São Germain. A guarda dos portões viu-nos passar em trajes penitentes. Ele pensou, né? Precipitou-se então para fora da igreja, decidido a chegar ao Louvre dentro do menor prazo possível, e não vendo a carruagem que os trouxera, atirou-se para a primeira que encontrou à espera de fregueses, ordenando apressado: ao Louvre, com a maior rapidez. O que era Louvre? O palácio. Vocês estão lendo. O Louvre era o palácio. Ah, tá. Hoje é um museu. Entendi. Desde muitas horas antes, acometido por violência e excitação, debatendo-se mesmo em um estado mórbido de choques nervosos, o capitão da fé não teve a previdência de voltar ao seu palácio, a fim de se acompanhar de uma escolta de defesa. Na ausência do seu escudeiro, que supunha ter seguido com Ruth, ou mesmo pensou encontrá-lo no próprio Louvre, como a escolta comum nos serviços dos grandes senhores da época. Assim dirigiu-se sozinho para a residência da grande rainha. Enquanto, porém, o desventurado capitão da fé segue apressadamente pela escuridão das ruas de Paris, já imersas em silêncio, longe de suspeitar do tenebroso destino que o aguardava no fim daquela sentimental aventura, entremos nós outros no Louvre, antecipando-nos a sua chegada, e procuraremos os aposentos da estranha governante. A gente vai parar por aqui. Então, o que vai acontecer? A história agora vai lá para o Louvre, onde está a rainha, para saber o que estava armado lá. O que foi que eu li hoje aqui dessa história? Ruth e Carolina, disfarçado da... Não é o nome dela, Dilane? Otília, até esse nome, ela era tão ruim que eu não consigo lembrar nem do nome. Disfarçado de Otília. Tá ruim esse som, tem que melhorar. Otília ali. Era o espírito. Tá sentindo que tá chiando? Mexe ali de novo. Não é o microfone. Não é o microfone, melhorou? Melhorou o microfone? Então tira esse microfone daqui, mas pode melhorar um pouco mais. Mexe ali onde o menino te ajudou. Vou dar uma resumida em tudo que eu falei aqui, que eu li. Tudo foi armado por Ruth de la Chapelle. Terminamos a história na semana passada, quando ela foi desnudada, descoberta pelo Luís de Narbonne, o seu esposo. E do lado dele contou toda a verdade o soldado e o Monsenhor. Os dois amavam Luís de Narbonne. E ele, diante da mulher que ali se apresenta, com a harpa, tocando com as rosas na mão, como aconteceu na época da noite de São Bartolomeu, naquela época, ela tocava e cantava com as rosas para os seus familiares, distribuindo-as, ela se viu desnudada. Porém, ele, apaixonado, a pegou pelo braço e disse que não se separaria dela. Levou-a para um quarto, trancou o quarto a ferrolho, e ela ali dentro: o que eu vou fazer? Ele disse: você não vai sair daqui, você será sempre minha. Então ela disse: eu te amo, eu me apaixonei por você, eu vim para me vingar. Está muito quente, esfria. Eu vim para me vingar, mas me apaixonei. Vamos então, vou resumir bastante. Eu vou me penitenciar na igreja. Eu não sou mais uma huguenote. Deixa eu terminar. Eu não sou mais uma huguenote. Eu sou uma católica.
eu confessarei e serei católica apostólica romana. Vamos à igreja de Saint-Germain, a sua igreja preferida. Vamos nos confessar com o padre e vamos viver juntos para sempre. Ele acreditou na história, saiu do quarto, se vestiram em trajes simples, saíram escondidos da escolta e foram para a igreja de Saint-Germain. Paralelo a isso, ela mandou uma carta para a rainha. Como é o nome da rainha? Catarina de Médici. Mandou lá um recado dizendo que Luiz de Narbonne ia lá para cometer um crime. Ainda disse uma senha que queria usar. Então o que ela fez? Foi até a igreja, tinha combinado com o pajem dela, ele foi se confessar, ela fugiu pela porta, o capitão da fé já estava arrependido do crime que cometeu com a família dela, estava alucinado, confessou para o padre tudo o que aconteceu. O padre, isso é uma história absurda, eu não posso fazer nada, isso foge à minha competência. Se você gosta dela, se você a ama, vai com ela. E essa história você conta para o Papa. Eu não posso, não tenho, fugiu ao meu nível de competência. E nisso, então tudo bem. Quando ele vai pegar a esposa já não estava mais ali. Tinha dado um bilhete lá para um ajudante da igreja, dizendo que foi levada para o Louvre e que Catarina de Médici a esperava lá, a rainha, a megera. E ele sai em busca da esposa, desarmado, sem a sua escolta, vai sozinho para o Louvre. E aqui nós paramos a história. Semana que vem nós vamos ver o que foi que aconteceu com ele. Uma história muito triste, que eu lendo aqui me emocionei algumas vezes. Foi isso que nós lemos. Vamos então à nossa prece. Que Deus tenha piedade de nós, de todos que participaram ou de todos que participamos daquela noite fatídica de 24 de agosto de 1872. Que Deus tenha compaixão de todos os agressores, que Deus perdoe a todos, que Deus dê forças para que estes comprometidos com a lei consigam ou já tenham conseguido, se não conseguiram, se quitar com a lei de Deus. Felicidade a Luiz de Narbonne, felicidade a Ruth Carolina, felicidade a nossa irmã de Louvigny, Otília. Que Deus os abençoe e que Deus ajude os outros que também participaram desta atrocidade e que não se encontram descritos nesta obra que estamos estudando. A misericórdia de Deus para todos e esperança. Em nome então do amor, só o amor vence, o perdão, filho do amor, e todas as virtudes, filhas do amor. Em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do amor desses espíritos que aqui se desnudaram diante de nós, mostrando as suas realidades, para que crescêssemos também. Nossa Ivone, nosso Charles, em nome do amor do altivo, do amor que vibra neste ambiente, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.